volta a tensão entre o Executivo e o Supremo e a PEC dos combustíveis. Estes são temas da minha conversa de hoje com o jurista e presidente do IPEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor. Tudo bem, Vivi? Doutor Quioche, conversando aí, começando com a volta aí da tensão entre o Executivo e o Supremo, depois que o Bolsonaro deu um drible lá na Polícia Federal na sexta-feira, descumprindo a ordem do ministro Moraes, e que tinha dado hora e horário para uma oitiva na Polícia Federal. Esse drible do Bolsonaro pode ser considerado crime de responsabilidade pelo presidente Bolsonaro? Eu acho que não, né? O ministro Alexandre de Moraes, antes de tomar qualquer providência, ele irá, evidentemente, ouvir a outra parte, né? E o presidente Bolsonaro, ele tem várias razões para explicar a sua ausência. Agora, em todo caso, Vivi, eu acho que faltou uma sensibilidade também por parte do ministro, da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que quando uma autoridade, chefe de poder, ou uma autoridade judiciária convocado para prestar depoimento na polícia, quem marca o local, dia e hora, é a pessoa que vai ser ouvido. Isso aconteceu quando o ministro aposentado, Carlos Veloso, foi intimado a comparecer na Polícia Federal. Ele oficiou ao presidente da corte, e o presidente da corte falou, não, aqui o ministro tem o direito de lhe marcar o dia, local e hora. E o ministro marcou a biblioteca da casa dele para ser ouvido pelo delegado, né? Então, eu acho que deveria deixar a critério do presidente da República marcar o local e hora. Que agora, ele tinha declarado que fazia questão de ir depor na repartição da Polícia Federal. Tudo bem, mas aí o dia e hora tinha que ser da conveniência do presidente em relação, tendo em vista as pautas oficiais do governante, né? Então, aí está havendo um pouco de falta de sintonia entre as duas autoridades, né? Exatamente, doutor Quioche. E pelo lado do governo, eles acreditam justamente nessa tese, que o ministro Moraes acabou puxando a corda justamente porque depois que ele marcou dia e horário para a oitiva, o Bolsonaro entrou pedindo aí um adiamento. E ele fez questão de falar que não, precisava ir depor. E outro entendimento também, doutor Quioche, é que como o presidente Bolsonaro é investigado na ação, ele não teria aí, não precisaria comparecer e produzir, né, provas contra si mesmo. Ou se ele estaria descumprindo uma ordem, como o Moraes tinha indicado realmente data e horário, e ele disse que não iria e acabou descumprindo uma ordem. Qual é o entendimento, doutor Quioche? Para mim, data máxima vênia dos que pensam o contrário, não tem sentido dizer que, enquanto réu, ele não é obrigado a comparecer. É obrigado a comparecer, sim. O que não não pode, é obrigar a depor contra ele. Isso é outra coisa. Ele deve comparecer e dizer assim, eu invoco o direito constitucional de me manter calado. Isso é possível, mas não que não possa comparecer. Mas, Viviane, é aquele negócio do café esfriado. Uma vez esfriado o café, não adianta ficar requentando, viu? Que o gosto, você nunca vai chegar ao gosto original. Então, a tensão entre as duas autoridades chegou a tal ponto que eventual medidas de deixa disso, deixa daquilo, botar pano quente, isso é uma paz duradoura, não duradoura, né? E lembrando, doutor Quioche, que desde setembro do ano passado, que o Bolsonaro, quando subiu no palanque ali no 7 de setembro, ele anunciou ali, bem forte para todos ouvirem, que ele não iria mais cumprir ordens do ministro Moraes. Depois, em virtude do interesse nacional
de não criar um fosso entre as duas instituições, então houve aí uma jogada de confete um no outro, né? Mas isso durou pouco, né? Doutor Quiochi, então a Polícia Federal diz que o Bolsonaro cometeu um crime no vazamento do inquérito, né? O caso envolve aquele vazamento de um inquérito da PF sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro vazou as informações de uma live que atacou aí a credibilidade das urnas eletrônicas. Mais um crime na conta, mas parece que o Bolsonaro está tranquilo, né? Ele aposta na boa vontade da Procuradoria-Geral da República, não é isso, doutor Quiochi? Pois é, mas o vazamento existe em todos os órgãos, né? Existe no Congresso Nacional e, notadamente, no Supremo Tribunal Federal, né? O ministro está conduzindo inquérito sob sigilo e como é que aquele negócio vem parar na imprensa, né? Muito esquisito isso, né? Então, o vazamento é um vazamento cruzado, né? Doutor Quiochi, mudando de assunto aí, o governo prepara uma PEC dos combustíveis com um conjunto de gatilhos aí para permitir a redução temporária de impostos sobre energia e principalmente a gasolina, né? Gasolina que alguns estados chegou a R$ 8,00, ultrapassando o valor de R$ 8,00, né? A briga do governo com os estados é pelo valor do ICMS. Os governadores prorrogaram aí o congelamento do ICMS sobre o preço dos combustíveis. Doutor Quiochi, vai dar certo essa estratégia do governo, essa PEC dos combustíveis? O Guedes já falou que está com medo, porque o que entra no Congresso entra de um jeito, mas você nunca sabe como vai sair. Entra cheio de jabuti. Não vai dar certo, porque o diagnóstico para formulação, apresentação da PEC não está correto. Então, o peso da tributação, ele efetivamente tem influência no preço dos combustíveis, mas a principal causa de aumento do combustível está na paridade do preço do combustível com o preço do barril do petróleo no mercado internacional e também com a paridade cambial, não é? Então, se você não remover a causa, não adianta ficar botando culpa só nos governos estaduais, né? Que, na verdade, se os formuladores da PEC estivessem acompanhando a jurisprudência, poderia deixar a cargo dos tribunais resolver essa questão, que já há um precedente do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade do ICMS incidente sobre energia de 25% do estado de Santa Catarina, quando a alíquota normal deles é a de 17%. Então, esse precedente poderia ser invocado, isso foi em relação à energia elétrica, poderia ser invocado também em relação ao combustível, que manifestamente é um produto essencial nos dias modernos, entendeu? Então, não precisava de PEC, quiser, a PEC ficou banalizado. Daqui a pouco você vai ter PEC do arroz, do feijão, batatinha, porque também são produtos que estão influenciando bastante na aceleração do processo inflacionário do país. Então, em vez de uma PEC, poderia ser resolvido por uma simples lei complementar. Não é? Como? Reduzindo a base de cálculo do ICMS incidentes sobre combustíveis. Isso daí poderia ser feito, porque está na atribuição da lei complementar, artigo 146, inciso 3º, letra A, e com isso diminuiria o quê? O valor do ICMS, porque você pode diminuir tanto pela redução da base de cálculo, que a lei complementar permite, como pela redução de alíquota, que não é possível a lei complementar interferir. Não é? Então, neste caso, os estados não teriam que apresentar o impacto orçamentário dos 3 anos seguintes, nem apresentar medidas alternativas de compensação da receita. Então, essas duas medidas, compensação e impacto, é que conduziram os formuladores da PEC a apresentar a PEC do combustível, porque aí, nesse caso, por se tratar de uma imposição constitucional, os estados não teriam que fazer essas justificativas.
Com igual razão, em se tratando de uma lei complementar de aplicação obrigatória em âmbito nacional, os estados só teriam que cumprir, então não teria que fazer o relatório do impacto orçamentário, nem adotar medidas alternativas de compensação da perda de arrecadação. Então, essa PEC, né, é furada, falta de conhecimento técnico e também falta o exame da causa principal do aumento, que está no preço do combustível. Se a Petrobras é uma estatal e a União tem a maioria absoluta, maioria simples, 51% das ações, a União pode impor uma política, definir uma política de preço do combustível. Afinal, a Petrobras existe em função do artigo 173, exploração da atividade econômica pelo setor privado, apenas em duas hipóteses: segurança nacional e relevante interesse social previsto em lei. E a Petrobras tem fundamento nesses dois requisitos, tanto na segurança nacional, para garantir o estoque de combustível, como também para propiciar o fornecimento desses combustíveis em prol do desenvolvimento da nação. Doutor Quiochi, o senhor acredita que o governo nem pensa numa medida provisória dessa, porque é ano eleitoral e seria uma guerra com os estados? Eu acho que aí não é o caso de baixar medida provisória, né? Aí porque medida provisória ele não pode interferir na autonomia e independência dos estados, não pode interferir na independência tributária. Mas a lei complementar, sim, pode, porque tem previsão constitucional de modificar a base de cálculo. Ele pode botar 80%, 50%, 60% do preço, para efeito de cálculo da incidência da alíquota de agora 25%, né? Agora, para você conseguir 18%, teria que ir para o Supremo Tribunal Federal. Doutor Quiochi, mais um assunto aqui com o senhor. Nesses últimos dias, o ex-juiz Sérgio Moro teve que explicar aí sobre os valores recebidos por trabalhos de consultoria para a empresa Alvarez e Marçal, né? Essa relação do ex-juiz com a empresa, que defende investigados na Lava Jato, estava na mira ali do Tribunal de Contas da União. Em um ano, o Moro ganhou mais de 3,5 milhões de reais. É certo colocar a consultoria sob suspeita pelo fato de ter sido juiz da Lava Jato? Moro poderia ter trabalhado na administradora de recuperação aí judicial de várias empresas que foram alvo da operação? É legal, mas não é ético? Olha, eu não vou fazer juízo de valor acerca da conduta ética do juiz. Agora, o que é muito estranho, isso que interessa para quem nos assiste, é o aspecto técnico. É muito estranho que, neste ano eleitoral, o Congresso e o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas começou ano passado, estivesse investigando o que é que o Tribunal de Contas tem que bisbilhotar quanto o Sérgio Moro ganhou na assessoria dessa empresa aí, Marçal. Não é? O Tribunal de Contas, ele fiscaliza e controla despesas públicas. Ora, isso daí, manifestamente, trata-se de uma despesa de empresa privada, não tem nada a ver de despesa pública. O Sérgio Moro não botou um tostão, não ganhou um tostão dos cofres públicos em função de sua atuação aí junto a essa empresa de consultoria. Então, não tem nada a ver. E também o Tribunal de Contas não é um órgão policial. Ele quer investigar quanto o Sérgio Moro recebeu a título de honorários pelo assessoramento jurídico que ele deu a essa empresa, que, por sua vez, assessora as empreiteiras que estão em regime de recuperação por obra e graça da atuação do então juiz Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, entendeu? Ainda que do ponto de vista ético, você pudesse questionar, isso não é matéria de competência do Tribunal de Contas, e muito menos
o Congresso tem que falar em abrir CPI para apurar os ganhos privados, não é? Do Sérgio Moro. Tá certo, doutor Quiochi, queria muito agradecer a sua presença aqui no MGT Notícias. Eu agradeço, Vivi. Este foi o jurista e presidente de Vedapt, doutor Quiochi Arada, conversando com a gente aqui no MGT Notícias. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!